Ele não atinou, ele não percebeu ainda, ele não se deu conta que o lugar que ele está é terra santa, é lugar santo. Tira a sandália do teu pé. Seja reverente. Seja reverente que o Todo-Poderoso está aqui. Seja um adorador de verdade, porque Ele está aqui. Você sabe por que você tem vida? Sabe por que você tem vida, jovem? Sabe, meus queridos irmãos, por que você tem vida? Se você aceitar a morte do Cordeiro. Todo aquele que rejeitar a morte do Cordeiro, cabeça cortada. Cuidado, a cabeça vai rolar. Aleluia, aleluia, glória a Jesus. Eu sou um pobre miserável, mas olha, a capa, quem quer a capa, pegue-a, porque agora o mestre me chama. O mestre te chama. O mestre te chama, mulher. O mestre te chama, meu irmão, para mudar a sua vida. O mestre te chama para mudar a sua história. Ela, Manaus. Se for preciso me exortar, fala comigo, estou ouvindo. Fala comigo, acordado ou dormindo, ou aqui mesmo, se quiseres, quero ouvir. A Bíblia diz assim que o caminho do Senhor está na tempestade e na tormenta. É aí que nós vamos ter experiência com Deus. Todo vento contrário, toda onda contrária, ela não vai tirar ninguém da igreja. Ela vai levar a gente para o altar. Ela vai levar a gente para a oração. Vai levar a gente para o jejum. Vai levar a gente para se humilhar, colocar o rosto em terra. A soberba cai, a exaltação cai, o eu desaparece, Jesus aparece. Mas quando você olha para o rosto de alguém marcado pelo homem do tinteiro, o semblante transmite luz, o semblante transmite paz. E o homem do tinteiro quer marcar você aqui nesta tarde. O homem do tinteiro está passando aqui para nos selar.
ouro provado no fogo, para enriquecer a todos vocês. Vocês não serão mais pobres, porque na minha presença eu vou te encher do Espírito Santo. Na minha presença vocês vão ter santidade. Na minha presença vocês vão me amar. Na minha presença vocês passarão na prova, mas eu te darei vida. Está sofrendo, mas também está aprendendo, né? Tá machucando, mas também tá te ensinando. Então, toda promessa tem um tempo de espera, mas Deus já decretou vitória nessa guerra. Não se desespera. Se foi Deus quem prometeu, a promessa está de pé. Somente espera. Mantenha calma. Não perca a fé. Se teu joelho está no chão, o teu inimigo não consegue ficar de pé. Fica tranquilo, Deus está providenciando um sorriso para cada noite que você passou aflito. O seu gemido será substituído por um hino de vitória. Não ceda agora, não se limite apenas ao teu sofrimento. Deus sabe exatamente o que está fazendo. Por mais que hoje você não esteja entendendo, o segredo é confiar, o segredo é descansar. Tem um sorriso te esperando quando esse dia raiar. Queridos e amados internautas, aceitem a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui para mais uma transmissão online, diretamente do interior da sede nacional das Igrejas Pentecostal de Jesus Cristo. Hoje, com a graça de Deus, estaremos com a participação do nosso pastor Ademar e juntamente com ele, o pastor Ângelo Fernandes, falando sobre o comportamento do jovem cristão. É certo que nas Escrituras Sagradas a Bíblia diz: ninguém despreze a tua mocidade. Não se deve desprezar a juventude, a mocidade da igreja. Todavia, a palavra de Deus também nos dá diretrizes de como deve ser o comportamento do jovem que serve a Deus, o comportamento do jovem que crê em Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, o jovem pastor da igreja de Éfeso, disse a ele: seja exemplo dos fiéis. E hoje Deus tem uma palavra muito importante ao coração de todos nós, mas especialmente ao seu coração, jovem, moça e rapaz que está nos acompanhando nessa transmissão de hoje. Permaneça junto conosco, porque em instantes ouviremos a palavra de Deus na voz dos nossos pastores, o pastor Ademar Alves Lacerda e juntamente com ele o pastor Ângelo Fernandes. Mas desde já nós queremos pedir aos irmãos para compartilharem o link dessa transmissão para que possamos alcançar mais pessoas. Você que conhece algum jovem cristão que serve a Deus e você entende que ele precisa de mais esclarecimento da palavra do Senhor, compartilhe o link com essa pessoa para que ela também possa ter acesso a essa importante mensagem do coração de Deus para os nossos corações. Antes de tudo, vamos começar com uma oração a Deus nesse momento, apresentando ao Senhor essa transmissão de hoje. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, oramos a Ti, Te louvamos e Te agradecemos por esta oportunidade maravilhosa.
como é bom te servir, Senhor, como é bom estar na tua santa presença. Daqui a pouco ouviremos a tua palavra na voz dos nossos pastores e pedimos a ti que essa palavra seja profundamente esclarecedora ao coração dos irmãos e irmãs, especialmente dos jovens que estão nos acompanhando. A tua palavra diz que como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Queremos ser flechas usadas nas mãos do Senhor. Queremos ser instrumentos nas mãos de Deus, para a glória de Deus e para o avanço do reino de Cristo nessa terra. Mas para isso, Senhor, é necessário que vivamos nos limites da tua palavra. Em nome do Senhor Jesus, esclareça a nossa mente e o nosso coração através dessa meditação de hoje. E nos ajude a não apenas ouvir, mas colocarmos em prática tudo aquilo que ouvimos nessa noite, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado. Amém e amém. Deus abençoe a todos vocês, amados, que estão nos acompanhando. Nós ouviremos agora um belíssimo louvor e já voltamos com todos vocês aqui em nossa transmissão de hoje. Madrugada e outra vez você perdeu o sono. Final da estrada, desabaram tantos planos, tantos sonhos. As lutas são demais. No teu rosto vejo lágrimas rolarem. Mas filho, não desista de lutar. Por quê? Porque eu estou contigo a toda hora. Eu sempre te amei. E andar sozinho nunca te deixei. Nos meus braços eu te carreguei. Por isso, filho meu, não pare agora. As portas vão se abrir, a tempestade vai passar. A vitória vai surgir, a sua bênção vai chegar. Fui eu quem te escolhi e nunca vou te abandonar. E nas minhas mãos você vai descansar. Eu sempre te amei. E andar sozinho nunca te deixei. Nos meus braços eu te carreguei. Por isso, filho meu, não pare agora. As portas vão se abrir, a tempestade vai passar. A vitória vai surgir, a sua bênção vai chegar. Fui eu quem te escolhi e nunca vou te abandonar. E nas minhas mãos você vai descansar. As portas vão se abrir, a tempestade vai passar. A vitória vai surgir, a sua bênção vai chegar. Fui eu quem te escolhi e nunca vou te abandonar. E nas minhas mãos você vai descansar. E nas minhas mãos você
Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor, diz a palavra de Deus. Como é bom cantar para Jesus, como é bom se alegrar na presença de Deus e externar essa alegria por meio de cânticos, hinos e louvores espirituais. Deus abençoe a todos vocês que estão nos acompanhando. E nesse momento, queridos e amados irmãos, nós queremos falar com você especialmente que tem sido edificado por nossas transmissões e vídeos e deseja contribuir com essa obra. É claro que falamos com muitas pessoas que nos acompanham agora, que estão desempregadas, que estão passando por momentos difíceis, que desejariam muito ajudar, mas não podem ajudar. Mas nesse momento queremos falar com você que pode ajudar a obra de Deus, que tem condições de ajudar essa obra. Ajude-nos, em nome do Senhor Jesus. Aí na tela do seu visor estará passando nesse momento as contas da igreja e nós temos 3 bancos disponíveis: o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal e também o Banco Bradesco. Ajude conforme aquilo que o Senhor colocar em seu coração, conforme o seu coração mover-se voluntariamente. Não é por força, não é por violência. A palavra de Deus nos diz que Deus ama aquele que dá com alegria e com toda certeza a recompensa virá da parte do Senhor. É claro que Deus não é um Deus de barganha. Um certo teólogo já disse que não se pode barganhar com Deus, que não precisa de nós, não é verdade? Mas o nosso Deus nos dá o privilégio de sermos participantes no crescimento do seu reino e, sobretudo, Ele também trabalha com a lei da recompensa. Existem 2 premissas básicas para aquele que deseja se aproximar de Deus. Hebreus 11 diz que, primeiro, ele precisa crer que Deus existe. E segundo, que Deus recompensa a todos aqueles que o buscam. Que Deus abençoe e recompense a todos os irmãos e seguimos orando pelos milhões de desempregados em todo o nosso Brasil, que estão aí nas intercessões do povo de Deus, na intercessão da igreja, e temos certeza que no tempo do Senhor, Deus há de abrir uma porta de vitória e de escape para os irmãos manterem a si mesmos, as suas famílias e também ajudarem na manutenção da obra do Senhor Jesus. Desde já fica aqui a nossa gratidão, que o Senhor abençoe e recompense a todos os nossos queridos e amados irmãos. Nesse momento nós ouviremos mais um belíssimo hino de louvor e adoração ao nosso Deus e logo após já estaremos ouvindo a palavra do Senhor na voz do pastor Ademar Alves Lacerda e juntamente com ele o pastor Ângelo Fernandes. Eu tenho certeza que esse diálogo muito especial será edificante para a sua vida cristã e o tema de hoje será o comportamento do jovem cristão. Vamos cantar para Jesus e logo após vamos ouvir a bendita palavra de Deus.
onde minhas palavras sejam alimento, ali quero morar. Eu quero um rebanho onde minhas ovelhas se sintam seguras e cheias de paz, onde minhas palavras sejam alimento, ali quero morar. Olá, amigos e irmãos, mais uma vez estamos aqui para produzir a vocês mais esta live e hoje, juntamente comigo, pastor Ângelo Fernandes. Paz do Senhor, pastora Demara, paz do Senhor, queridos internautas, Deus abençoe, que o Senhor fale profundamente ao nosso coração. As outras lives que foram produzidas, eu falei bastante já sobre a formação do jovem cristão, a questão do jovem e seus pais, a questão do namoro do jovem e do noivado, do casamento. Evidentemente que o assunto jamais tem pretensão de esgotar, porque é um assunto profundamente vasto, tem muita coisa belíssima para ser falada. Mas hoje, pastor Ângelo, nós queremos abordar sobre um tema muito interessante, que é o comportamento do jovem cristão. E nós não vamos nos ater apenas no assunto, nós vamos pegar aí um apanhado para a gente colocar dentro da visão do jovem o que é as coisas atuais para a nossa vida cristã, principalmente pautado nos princípios da Igreja Pentecostal de Jesus Cristo. E é uma alegria, pastor, sinceramente, eu me sinto feliz em poder
de alguma forma contribuir com essa juventude, não só da nossa igreja, mas também eu sei que muitos outros jovens estarão acompanhando, estarão vendo posteriormente esta gravação, né, esse vídeo, e de repente sendo beneficiado, né, pelos conselhos da palavra. Esta é a nossa intenção. Eu até coloquei ao dispor dos nossos queridos irmãos um versículo para a nossa meditação. E depois nós vamos falar sobre 7 assuntos, 7 comportamentos que o jovem cristão deve ter para você estar bem perante Deus, perante a igreja do Senhor e perante você mesmo, tá bom? Vamos lá, no livro de Provérbios, no seu capítulo 19, versículo 14, este versículo é um versículo tão interessante. Quando ainda jovem, um amigo estava numa reunião, e esse amigo, porque eu me refiro ao amigo, porque o irmão que nós amamos é mais chegado. Diz a Bíblia que tem amigo que é mais chegado do que irmão. E esse amigo, ele nos deixou principalmente para um colega que estava para se casar. Ele deixou este versículo e eu nunca mais me esqueci. Aliás, eu gostaria que você, jovem, não esquecesse deste versículo do capítulo 19 de Provérbios, versículo 14, que diz assim: a casa e a fazenda são a herança dos pais, mas do Senhor vem a mulher prudente. Vale traduzir assim, pastor Ângelo: você quer uma herança dos pais, você vai receber a casa e a fazenda. Você quer uma herança de Deus? Então, espera nele que ele te dará uma mulher prudente. Muito lindo. Maravilhoso, pastor, sem dúvida nenhuma, mostrando que quem pode preparar realmente é o Senhor, né? Não adianta o jeitinho. Eu associo esse livro de Provérbios, pastor, esse capítulo que o senhor citou, com o Salmo 127. Se o senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. Quantos casamentos arranjados se viu por aí que deu em água? Olha, um dos pontos de determinados casamentos que não funcionam é quando você olha para a moça segundo a visão da herança dos pais. Esse é um ponto. Um fator terrível esse aí. E o que tem de gente, né, pastor, que já caiu nesse laço. Outro ponto é o casamento que você simplesmente agrada os olhos. Sansão. Justamente, essa agradou os meus olhos, irmãos, sem lembrar que aquela pessoa bonita que você vê hoje não será amanhã. Então, se esse casamento não for pautado realmente por algo muito maior do que simplesmente a estética, né, a beleza exterior, está fadado ao fracasso. E terceiro ponto, que seria um casamento para hoje. Há muitas pessoas que casam para hoje. Eles não casam pensando no amanhã, numa família e numa história. Ele casa para hoje. Se der certo, é hoje. Se não der, divórcio, hoje. Então, o casamento você tem que plantar. Você tem que ter estrutura, que aliás é isto que nós vamos falar. Casamento é estrutura. E para você ter estrutura, Deus precisa estar nesta tua decisão que você vai tomar. O conceito hoje é muito equivocado, né, pastor? Muito enganoso, essa sociedade corrompida, essas ideias hoje que estão aí, pastor, em voga, e que lamentavelmente as pessoas acabam querendo seguir o curso, seguir essa rota.
Não tem, irmãos, não tem base, não tem, como disse o pastor, estrutura. E nós vamos descobrir isso ao longo dessa live. Então, em primeiro lugar, nós queremos falar para os jovens que na vida cristã não há namoro. Namoro é sinônimo de motel. Qualquer pessoa média, não precisa ser inteligente, média, sabe que hoje, quando se fala de namoro, está falando de liberdade da carne, está falando de motel, está falando dos desejos sensuais. Portanto, não existe nem sequer no nosso dicionário cristão esta palavra. Então, eu vejo a necessidade da moça e do rapaz. Vocês querem casar? Vocês têm desejo de casar? Primeiro precisa partir para a oração. Do Senhor vem a mulher prudente. Ora que Deus vai te mostrar, ora que Deus vai te encaminhar para o lugar certo, a hora certa, a pessoa certa, para você não ter engano. Não existe no casamento a possibilidade de você errar. Ah, meu Deus, eu errei, eu casei com a pessoa errada. Não existe isso. Ou você casa no Senhor ou não casa no Senhor. E é preciso atenção, irmãos, sabe? Precisa atenção. Você jovem que está nos acompanhando, eu sei que você já sabe disso, mas procura tentar, procura pôr isso em prática, porque a juventude, pastor, ela demanda decisões que vão refletir o resto da vida todinho. Até acho assim, às vezes, as decisões que um jovem precisa tomar, pastor, de uma importância absurda, não é? Exigindo dele que acerte, porque senão ele vai sofrer as consequências para o resto da vida. O casamento não é para hoje, eu volto a repetir, o casamento é eterno. O próprio Jesus disse que só a morte, Romanos capítulo 7, só a morte pode separar. Hoje isto virou piada de botequim. As novelas falam disso, a sociedade fala disso, as redes sociais proclamam isso, mas a Bíblia está dizendo que o casamento é indissolúvel. Eu gosto muito daquele texto que o Senhor fala lá no livro de Malaquias. A mulher da sua mocidade. Aquilo é maravilhoso, pastor. Então precisa acertar. Quando o senhor falava sobre namoro, por exemplo, é uma expressão que você não vai encontrar, ouvinte, nas Sagradas Escrituras, você não vai encontrar na Bíblia Sagrada. Por isso o pastor usa esse termo, que não faz parte do nosso vocabulário, não faz mesmo. Da forma como é posto aí, não é? Pela sociedade, pelo mundo, não é posto mesmo. Aliás, há um conselho do apóstolo Paulo a Timóteo, lá no capítulo, pastor, 2 da segunda carta, no versículo 22, em que ele diz: foge dos desejos da mocidade. Que esse namoro hoje, meu querido, minha querida que está nos acompanhando, todos sabem que leva a isso, aos desejos, às paixões da carne, que nós precisamos como cristãos, você jovem que precisa evitar para não se contaminar. Eu citei Malaquias a título de informação, até de conhecimento, capítulo 2 de Malaquias, versículo 14, que diz assim: e dizeis, por quê? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu fostes desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher do teu concerto. É tão impressionante isto, que o próprio Deus toma isso como a mulher do concerto, a mulher do pacto, a mulher que você propôs perante o Senhor. Não fez ele somente um, sobejando-lhe o Espírito? Isso é o verso 15. E porque somente um, ele
buscavam uma semente de piedosos. Portanto, guardai-vos em vosso espírito, e ninguém seja desleal para a mulher da sua mocidade. É um texto fantástico, é um texto que realmente mostra a nossa conduta como cristão. Aí alguém vai dizer, pastor, mas isso é Velho Testamento. É Velho Testamento, mas é Bíblia. Totalmente respaldado no Novo Testamento. Bíblia, isso é Bíblia. E outra coisa, tem pessoas que dizem, pastor, por que não deu certo o meu casamento? Ora, são situações que você deve perguntar para o Senhor, porque Deus não fez o casamento para não dar certo. Dá certo sim. E se tiver alguma coisa errada, Ele tratará no caminho. Então, o primeiro ponto é esse. Cuidado com o seu propósito de um noivado. Procura servir a Deus, procura viver esta palavra. Não aproxima da moça. Você quer casar, você pauta de princípios, por exemplo. Você vai casar? Conversa com a moça, conversa com o rapaz, conversa com os pais. Seja transparente em tudo. Diga o que você quer. Qual é o teu propósito? Isso sim é o papel do verdadeiro cristão. Esse é o papel. Não deixe que você amanhã ou depois seja manchado, maculado, para você chegar perante o altar com a cabeça erguida perante Deus e perante toda a igreja e perante toda a família. E o casamento, pastor, já começar manchado, porque se alguém pensa, eu sei que hoje é uma coisa tão comum, pastor, lamentavelmente, preciso falar isso, esse relacionamento livre de jovens pretendentes que querem se casar, às vezes nem tem, nós vamos entrar nesse tema também, ainda projeto de casamento, uma coisa assim já firmada, mas já vive uma vida liberal, como se isso fosse uma coisa natural, normal, que Deus aprovasse, que pai e mãe não têm o que falar, etc e tal. Mas é tão cruel isso, irmãos, que depois ele leva para o casamento essa culpa, pastor. É uma coisa terrível essa questão hoje, que os jovens não estão avaliando, não estão analisando. A consequência vai vir, porque a Bíblia diz que tudo que o homem plantar vai colher. Uma outra coisa, dentro dessa mesma visão, a moça, uma menina de 14, 15 anos, o rapaz tem 15, 16. Uma vez eu falei isso para o jovem, falei, que bom, eles vieram falar comigo, eu disse, que bom, então vocês já vão casar, vocês já têm a licença, porque de menor, você já tem a autorização do pai e da mãe? Não, pastor, nós estamos namorando para nos conhecer. Eu falei, tá, então vocês não vão casar, vocês querem apenas o desejo da carne, conhecer um ao outro, aproximar um do outro, é isso que vocês querem? Vocês não vão casar? Porque o irmão sabe que a gente é jovem, precisa conhecer, tem que dar tempo. Imediatamente eu falei, ou vocês encerram com isso, ou a igreja não dará mais comunhão para vocês, vocês estarão fora de comunhão. Eles entenderam o recado e se libertaram. Ora, meus amados, de que maneira você vai dizer que está menino, menina, que não tem compromisso? Não tem compromisso. De menor, está na tutela do pai e da mãe. Desculpe. Então é necessário ter compromisso. Casamento é compromisso. Outra questão, pastor Ângelo, esse é o segundo ponto. O cristão, para ele casar, ele precisa, seja a moça ou o rapaz, ele precisa ter uma estrutura. E quando eu falo estrutura, seja ela estrutura emocional, seja ela estrutura financeira, seja ela estrutura de ideias, de pensamento, de uma pessoa adulta, de uma pessoa cuja cabeça tem domínio, e é necessário que ele possa ou ela possa passar essa segurança do que eles desejam.
Porque depois de casado, não tem aquela história de dizer, eu não sabia que era assim. Você tirou-me da casa dos meus pais e hoje eu estou sofrendo. Noção de responsabilidade. É lamentável, pastor. E estrutura, falando para jovens cristãos, também espiritual. Espiritual. Né? Jovem que não tem uma vida espiritual definida, um compromisso sério com Deus. Moças também que estão aí, né? Simplesmente na igreja. Mas que o jovem precisa analisar a questão, a conduta, o comportamento, a forma como ela se coloca diante do Senhor, como ela vive para Deus, porque isso aí vai refletir também. Uma das coisas, por exemplo, quando eu estou falando de estrutura, eu estou falando aqui, por exemplo, de uma vida profissional. Você tem que ter uma vida profissional. Para amanhã ou depois, você não ouvir da sogra essa figura tão... digamos, criticada, que na verdade não tem nada a ver, a sogra vai dizer, peraí, você casou, não tem uma profissão, você não tem uma condição de dar um conforto para minha filha, e você tem que morar no fundo da casa da sogra, porque você não tem condição, você não tem profissão, você não tem... Porque tem pessoas que não têm profissão, mas têm uma herança que ele já administra, casa, bens dos pais. Tá, tudo bem, não tem profissão, mas tem uma condição de vida que ele pode administrar isso para a família. Agora, você não tem herança, você não tem uma profissão, você não está estudando, você não tem uma casa, você não tem bens, o que você vai fazer? Casar como? Que moça é essa que vai casar e morar contigo debaixo da ponte? Até quando? O jovem, pastor, ele me apontou isso, disse que o pai dele conheceu a mãe muito novinha, ele também, o pai muito jovenzinho, e se casaram há uns 40 anos atrás, o casamento deles, porque eles têm filhos mais velhos que esse rapaz que conversou comigo. O que ele dizia? Então ele dizia que ele estava querendo insinuar que essa preocupação que o senhor traz para o jovem da igreja, orientando esse campo, esse sentido de se preparar para o matrimônio, é meio ineficaz. Aí eu perguntei para ele, mas lá com certeza a circunstância, a situação era totalmente diferente. Me conta como é que foi a vida do seu pai, como é que foi a vida da sua mãe. E ele começou a me contar da roça. Da roça. Pessoas com compromisso, que aprenderam cedo que tinham que ralar. E tinha que dar duro na roça. A pergunta que eu faço é, você vai para a roça? Você tem uma terra para cultivar? Não é isso. E tem um senso de compromisso, de responsabilidade como os pais tinham. Pois é. Então, não serve, irmãos, essa desculpa não serve, porque deu certo para um ou outro, não serve. A questão nossa aqui é mostrar para você, biblicamente, que tem que ter um preparo, sim, senhor. Dentro da mesma visão do casamento, eu quero falar da independência financeira. É muito bom, sinceramente, esse terceiro ponto, a independência financeira. Você pode até dizer, pastor, eu não tenho casa, a minha noiva também não tem, mas nós somos formados, nós temos profissão, nós temos emprego, nós queremos trabalhar, alugar uma casa e depois nós vamos viver a nossa vida independente. Ok, sem nenhum problema. Porque você já tem uma fonte de onde você vai subsistir, evidentemente, sem nenhum problema. Eu até acho que uma moça trabalhando, o rapaz trabalhando, a economia é muito maior, porque você vai unir o útil ao agradável e você vai juntar o seu dinheirinho para comprar seu apartamento, sua casinha, seu carro e etc. Está correto. Aí sim. Eu acho interessante que isso que o senhor está falando está até naquilo que Deus, irmãos, falou quando instituiu o casamento, não é? Foi e Jesus depois, lá em Mateus 19, também corrobora com o pai. Porque deixará o varão a seu pai e sua mãe, deixará o homem a seu pai e sua mãe, quer dizer, independência.
Não é, pastor? Independência, você não vai ter que ficar ali agora debaixo das asas de pai e mãe, você tem que dar teus pulos, você tem que se virar. Essa independência é fundamental. Desculpe eu falar isso. Nem papai, nem mamãe, nem moça, nem rapaz, não fique bronqueado comigo. Mas eu vejo uma coisa fundamental. Eu volto a bater nisto que o pastor falou e no tópico da chamada independência. Você casou? Procura ser independente. Não fica morando no quintal do papai e da mamãe. Desculpe. Papai e mamãe às vezes quer que a filha case e more, se possível, num puxadinho. Não faça isso. Não faça. A melhor coisa é a independência. Deixará pai e mãe, deixará casa, deixará pai e mãe para viver a independência. Debaixo da independência de pai e mãe, mas dependência de Deus, que vai cuidar, que vai abençoar, que vai prosperar, né? A vida financeira, a vida material. Nós cremos assim, oramos para que isso aconteça, e aqueles jovens que têm se casado na presença do Senhor sabem que isso é real, que isso é vivido pela igreja. Um outro ponto que eu gostaria que você anotasse, não significa que com isso o filho, mesmo depois de casada, a filha, mesmo depois de casada, ele não tem pai e mãe. Aliás, pai e mãe é uma figura que você jamais pode esquecer, jamais. Pai e mãe, obedeça pai e mãe. Não tem essa figura de independência. Agora eu me casei, não tenho satisfação a dar para pai e mãe. Tem sim. Eu acho isto fundamental na vida do cristianismo. Tem uma coisa que caiu de moda, que caiu hoje sensivelmente na vida desses novos parâmetros que formam a família. Hoje não tem filhos que dá bênção para papai e mamãe. Outra coisa, que não abraça pai e mãe, que não beijam pai e mãe. Meu Deus, isso é uma das coisas mais lindas que eu acho. O filho abraçar o pai, beijar o pai, beijar a mãe. Pelo amor de Deus, isso é fundamental. Ô pastor, agora o senhor tocou num tema que a gente vive, irmãos, assistindo situações na igreja, procura contribuir da melhor maneira, mas tem casos que é complicado. Eu me lembro, por exemplo, de moças que se casam, ou rapazes que se casam e querem simplesmente apagar o passado do seu cônjuge, como se ele não tivesse, como colocou o pastor aqui, pai, mãe, irmãos. Isso é terrível. Eu não sei qual é o medo que essas moças têm, se é um ciúme exacerbado, se é um cuidado excessivo, sabe? De ter que dividir com pai, com mãe, com sogro, sogra, com cunhados, a convivência do marido. Eu acho que é uma bobagem, pastor. Perfeito. Nós chegamos, não cortando o senhor, a ter casos na igreja, irmãos, de noras. Eu estou falando da igreja, estou falando aqui entre nós, não estou dizendo lá no mundo não, que isso deve ser comum. Noras proibindo os netos de verem os avós. Isso é um absurdo. Valoriza pai e mãe. A Bíblia diz que quem não honra pai e mãe, os seus dias são contados. Honra pai e mãe para que seus dias prolonguem. É isso que a palavra de Deus dá como exemplo. Meu Deus do céu, isso é um valor inestimável. Amanhã ou depois você não vai pegar o papai velhinho, a mamãe velhinha e jogar no asilo. Pelo amor de Deus. Eu espero que esta palavra possa te ajudar. Como é uma live e nós não podemos ir muito além, nós abordaremos esse tema dentro de uma próxima oportunidade, porque nós ainda temos alguns assuntos fundamentais. Pastor, eu queria falar um pouquinho do jovem e a sua sexualidade. Infelizmente, está muito íntimo ligado à vida do jovem, devido aos seus hormônios como jovem,
essa explosão, inclusive explosão que eu me refiro até por causa da facilidade hoje que está a internet. A internet joga isso dentro de casa, as redes sociais explora de uma forma violenta isso, e muitos jovens acabam... E maligno, né, pastor? Acaba dominado por esse sentimento. Porque quando você está fluindo isto na sua pele, logo vem os sentimentos da carne, como masturbação, como desejo sexual de meninas e meninos ainda na mais tenra idade. É incrível isso aí, pastor, e precisa ter uma abordagem. Esse tema precisa ser realmente falado, porque, como disse o irmão, as redes sociais estão aí, tratando da forma deles, do jeito deles, não é? A sociedade está aí, os próprios professores na escola estão aí, levando preservativos para fazer demonstrações para os alunos. Quer dizer, uma abordagem, uma forma de trazer essas questões para as crianças que danifica... Aflorando esse sentimento sexual. Sim, senhor. Antes do tempo, amadurecendo a menina ou o menino antes do tempo, porque quando você explora isso de uma forma carnal, maligna, você traz à mente da criança esses sentimentos. E depois aí vem meninas que se entregam ao sexo por prazer, porque infelizmente as redes sociais mostram isso, ensinam isso, né? Dizendo, pastor, que é super normal. Desculpa a expressão, é um pouco chula, mas eu vou falar. A primeira transa. Quando é que você... tem que ter experiência. E as meninas levam isso para a escola, e lá na escola eles falam, como é que foi hoje, você ficou com quem? Quer dizer, são coisas tão malignas que destrói a vida de uma jovem, de um adolescente que quer servir a Deus. Não é à toa que nós já vamos ligar um ponto com outro já na sequência, que é você junto da faculdade, a moça, o rapaz junto ao conhecimento do domínio da ciência. Nós já vamos falar na sequência. Mas eu quero falar um pouquinho mais sobre isto. Por exemplo, a moça tem a facilidade com o rapaz hoje de pegar um celular, que muitas vezes o pai e a mãe dá para o uso necessário para trabalhos de escola, e as pessoas colocam ali na rede social algo que é tão maligno, e entra aí o Zap, aí entra o nudes, aí entra a figura dos desejos carnais. A pessoa entra 10 horas da noite, 11 horas, meia-noite, 1 hora da manhã, moças e rapazes com celular ligado. O que você espera disso? Sim, senhor. É cruel, irmãos, é cruel. E você, jovem que está nos acompanhando, espere em Deus que o Senhor te dê graça para você entender. Há pouco tempo, pastor, eu tive o desprazer, não é, de ouvir da boca de um rapaz que eu fui aconselhar. Ele disse: mas os irmãos falam e está acontecendo aí. E sugeriu até que entre familiares, entre alguns conhecidos da gente, esse fato realmente aconteceu. Jovens que não levaram isso à risca, que não obedeceram a palavra, que não quiseram dar ouvido a esses conselhos. E eu respondi para ele: você não queira pagar o que eles estão pagando, você não queira estar no coro deles para saber o que eles estão passando hoje, por não terem dado ouvido a conselhos tão importantes da palavra de Deus. Nós vamos deixar para a meditação de todos vocês, amados, esta porção das Escrituras que está em Provérbios 3, do verso 3 ao 12. Pastor Ângelo fazendo a leitura, que eu tenho certeza que isto é edificante para os jovens. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Ata-as ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração.
e acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e do homem. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Isto será saúde para o teu âmago e medula para os teus ossos. Honra ao Senhor com os teus bens e com a primeira parte, as primícias de todos os teus ganhos. E se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Filho meu, não rejeites a correção do Senhor, nem te enojes da sua repreensão, porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. E finalmente nós queremos falar o ambiente da faculdade, por exemplo, para o moço e para a moça que deseja estudar. E aliás nós falamos que é necessário estudar, sim. Você precisa enfrentar uma faculdade, uma universidade, um curso profissionalizante, e você vai ter professores que são ateus, inimigos do cristianismo, inimigos da verdade, e eles vão fazer tudo para colocar na sua cabeça uma ciência maligna, depravada, destoante da verdade. Mas você teme a Deus, sirva ao Senhor, vence, supera, faça a matéria que Ele pede, não entra no mérito deles para que você não seja contaminado com a palavra desta gente. Porque o ambiente é pesado, né, pastor? Pesadíssimo. Eu conheci o caso de uma jovem que ela fez engenharia e ela deveria submeter o capricho do seu professor, e ela não fez. E ele jurou que durante o curso ela seria reprovada. E ela continuou firme diante do Senhor e não cedeu ao capricho daquele professor. No final, ela teve a melhor média, a melhor nota da classe, e ele teve que dobrar diante dela, dizendo: olha, eu vi que você tem personalidade e eu gostaria de ser pai de uma moça como você. Eu vou ficar de joelho e quero pedir a sua oração, porque eu vejo que você tem um Deus que você conhece e Ele te guardou. Pois bem, queridos, nesse instante nós vamos orar agradecendo a Deus por esta live e depois a conclusão, as palavras finais com o pastor Ademar. Oremos então. Querido Deus, nós agradecemos pela Tua palavra, oramos muito especialmente pelos jovens que nos assistem e que querem, Senhor meu Pai, fazer as coisas, tomar as decisões à luz da Tua vontade, do Teu querer. Não querem impor a sua própria vontade, não querem fazer o que diz alguém, algum amigo, enfim. Eles querem Te consultar, ó Deus, para terem uma vida, um futuro abençoado, próspero e feliz. Entregamos nas Tuas mãos a vida dessa moça, desse rapaz que quer se guardar para a glória do Teu nome. Livra da corrupção desse mundo tenebroso, carregado de trevas, de ilusão. Amado Deus, guarda Teus filhos no temor da Tua palavra, em nome de Jesus, para a Tua glória. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Que Deus te guarde em todas as coisas, meu querido jovem, minha querida jovem. Sirva ao Senhor, Deus te honrará em todas as coisas. Obrigado por nos assistir. Recomenda esta live para outras pessoas. Nós vamos estar na quinta e no sábado com vocês. E eu tenho certeza que Deus tem muita coisa maravilhosa para nos revelar. Deus te abençoe. Um abraço, um beijo para todos vocês. Fiquem na paz.
Queremos agradecer a todos vocês, amados e queridos irmãos, que acompanharam até aqui a nossa transmissão. Deus abençoe a todos e lembrando que amanhã, domingo, a nossa transmissão aqui em nosso canal IPJC Oficial começa um pouquinho mais cedo, acompanhando o culto presencial aqui da nossa sede no horário das 19 horas. E não fique de fora, não perca. Se você não é inscrito em nosso canal, inscreva-se, ative o sininho das notificações e se esse vídeo foi edificante para o seu coração, não deixe também de dar o seu like. Lembrando aos queridos que nos acompanham que agora, a partir das 21 horas, nós teremos também a programação Momento Jovem, que será transmitida pela 91.3 FM aqui de Curitiba e todo o cinturão metropolitano, para Camaquã, no Rio Grande do Sul, pela Rádio Restauração 95.1, e desde já nós deixamos aqui a nossa afetuosa saudação aos nossos queridos irmãos gaúchos, e também estaremos para Montes Claros, Minas Gerais, falando a princesa do norte de Minas, cidade de Montes Claros, pela 90.9, a Rádio Novas de Paz. Convidamos você para nos acompanhar. E se por acaso você não estiver em Curitiba, nem em Camaquã, nem em Montes Claros para nos ouvir, e me lembrei aqui ainda de outra emissora que estará retransmitindo, que é a Rádio Brilho Celeste, em Alvorada, Rio Grande do Sul. Se você não estiver em nenhuma dessas cidades, você pode nos acompanhar pelo nosso site, o portal IPJC Oficial, e também pelo nosso aplicativo IPJC Rádios. Vai lá na lojinha do Play Store, baixe o nosso aplicativo e você poderá acompanhar não apenas a nossa programação aqui de Curitiba, mas de outras igrejas pentecostais de Jesus Cristo espalhadas em todo o Brasil. Das 21 horas até a meia-noite, e contamos com a sua participação, tá bom? Vamos finalizando por aqui a nossa transmissão de hoje. Deixamos aqui a nossa gratidão a todos que nos acompanharam e até amanhã, se Deus assim nos permitir, no horário das 19 horas. Tenha uma excelente noite de sono reparador na presença de Deus e um bom final de semana. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.